Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 132 com Marília Hellmester. A Marília é artista plástica, terapeuta de família e casais e escritora. Recentemente, ela lançou o livro Nó, em que ela faz um testemunho sobre a perda de um filho no momento do parto. Durante a nossa conversa, a Marília falou sobre como foi o processo de produzir e organizar a publicação do livro. Ela também relembrou do trabalho que fez durante muito tempo com arte e educação em projetos sociais nas periferias de São Paulo. E como não poderia deixar de ser, ela falou sobre a sua paixão pela terapia e explicou sobre o trabalho de uma terapeuta de casais e família. Muito legal também nesta entrevista que a Marília falou sobre o Pertencer, que é uma equipe de terapeutas familiares que atendem as famílias com foco nas adoções, com o objetivo de acolher, preparar e apoiar famílias no processo de adoção. É um trabalho muito bonito que em breve faremos um episódio especial aqui no podcast Outra Visão, tratando deste tema com a Marília e a equipe de terapeutas. Ah, e como sempre, gostaria de convidar você para prestigiar aqui o canal Outra Visão, se inscrever no canal, deixar o like neste e em outros episódios. Ajuda demais o canal. Também quero dizer que estamos chegando a quase 500 inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e prestigie este canal de um jornalista curioso que adora perguntar, ouvir e aprender com os entrevistados. E agora, fique com o episódio 132 do podcast Outra Visão com Marília Hellmester. Tchau! Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Alô, Marília Hellmester. Tudo bem com você, Marília? Tudo, Paulo, e você? Obrigada pelo convite. Ah, Marília, seja muito bem-vinda ao Obrigada. podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Para começar, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 28 de novembro de 2023. Quase acabando o ano, né? Estou falando de São Paulo, capital. Você é natural de São Paulo, capital, né? Sou Marília, paulista. explica o sobrenome Hellmester. Qual que é a origem do sobrenome, da família? O que que você podia explicar sobre esse sobrenome que eu só conheço você e a sua família, claro, seus irmãos, sua mãe, tudo com o É, sobrenome. na verdade tem um sobrenome no meio, mas eu quase nunca uso. É Marília Pontoni Hellmester. Pontoni é da minha mãe, Hellmester é do meu pai. Uhum. É um sobrenome alemão, que eu estava até te falando, que em alemão é mestre da luz, não tem nada a ver com inferno, né? Como em inglês. Foi um alívio quando eu fiquei sabendo, porque eu não tenho nada de alemão na minha vida. Nunca ouvi alemão, nada, nem sei, sabe? Para mim é uma coisa muito alienígena a família ser alemã, porque a gente não tinha nada de alemão. Depois eu fui entendendo um pouco, talvez. Não, na família do meu pai, a família do meu pai era super acolhedora, da minha mãe que era mais fria, sabe? Da minha mãe que era para ser alemã, mas é do meu pai que trouxe. Mas Aham. eu descobri, eles são de Piracicaba. E Sim. esse sobrenome em Piracicaba não é Helmestre, como é que é? Elmestre. É a família Elmestre. Era assim lá, né? Caipira, do jeito que eles falam. Eu conheci outro Helmestre de Piracicaba e ele que me contou. Depois eu fui descobrir mais, né? Helmestre, quem conhece Helmestre em Piracicaba, sabe? E por Uau. incrível que pareça, é um nome um pouco comum.
existe, eu já encontrei alguns Hellmeisters por aí. É E mesmo? todo mundo acha que é da minha família, lógico, né? É, Conhece o sim, Hellmeister? sim. É da sua família? Ah, Sim, não. sim. É, de alguma forma, alguma conexão tem, né? É, Tem alguma. algum Mas lugar. agora, a sua mãe, eu sabia de Piracicaba. O seu pai também de Piracicaba? Sim, eles se Ah, conheceram lá, inclusive, ai, que com bacana. 14 aninhos. Olha só. Aí namoraram, casaram, tiveram filhos. Sim, sim. Marília, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, pessoal, que ouvintes e audiência, a Marília lançou recentemente um livro chamado Nó, que ela vai contar aqui sobre essa obra nessa conversa. Mas para começar, eu queria perguntar para a Marília um pouco sobre a trajetória profissional dela. Marília, me conta um pouquinho sobre a sua vivência, experiência, como artista plástica. Eu sei que você tem duas formações, formada como artista plástica e também como terapeuta. Mas antes de entrar na sessão de terapia, queria que você me queria que você me contasse um pouco sobre a sua vivência nas artes plásticas, no trabalho que você fez durante muito tempo no terceiro setor. O que você pode contar e compartilhar com a gente? Tá bom. Bom, eu escolhi fazer artes plásticas, que era licenciatura em artes plásticas na época, com 17 anos, né? Então, aquela coisa que não sei nem por que eu escolhi artes plásticas, porque eu gostava de desenhar, eu gostava de pintar, né? Assim, e foi por isso. Eu era muito perdida, eu não tinha notícias assim do que realmente eu gostava para fazer. E tinha muito medo da minha mãe que eu tinha que entrar na USP. Então, minha mãe é uspiana, você conhece, né? Doutora em matemática da USP. Eu, a última filha, ela investiu no cursinho, era a última esperança, né? Então, eu Uhum. falei, bom, fiz o cursinho, que ela investiu um ano. Eu falei, eu tenho que entrar nesse negócio. Tinha pânico, acho, não sei, né? Imagino, Então, eu imagino. falei, e aí eu tinha uma amiga no portal, Bárbara, e a mãe dela, Enê, que era psicóloga e fazia uns trabalhos com arte e terapia, que eu amava. Quando eu contei para ela que eu ia fazer geologia, ela falou, mas não tem nada a ver com você, né? Porque ela me conhecia, ela fez uns trabalhos comigo, e eu sempre gostei de desenhar, de pintar, da estética, né? Uhum. Do ambiente, sempre gostei disso. E aí eu fui, então aí eu prestei geologia na USP e artes plásticas na FAAP. Porque geologia era o curso, um dos mais fáceis de entrar, e era um curso que viajava pra caramba. Quando me falaram que viajava, tá ótimo, né? Imagina. Entrei e mergulhei na química, na física, na matemática, né? Falei, gente, não tem nada a ver comigo. E acabei ficando só em artes plásticas. Eu nunca me As pessoas falam para mim, você é uma artista plástica. Nunca me considerei uma artista plástica. Eu tenho facilidade com alguns materiais, com visual, com cor, com o que for, né? O jeito que eu olho o mundo, talvez isso seja artes plásticas na minha vida. Fiz vários trabalhos durante a formação, saí da faculdade, trabalhei com o meu irmão no estúdio de fotografia dele e estava um pouco perdida, sem saber o que eu. Até fazia umas produçõezinhas, umas fotos, umas coisas, mas estava um pouco perdida. Aí eu não lembro nem quem me contou que ia fazer especialização em arte e educação na USP, na ECA. Falei, ah, vou prestar. Prestei e passei, e aí eu me apaixonei por arte e educação, né? Pelo trabalhar com social, usando a arte como um meio, não como um fim. Né? Acho que a arte como um meio de desenvolver humano, né? E aí eu entrei nessa área fundo, terceiro setor, fiquei 10 anos, onde eu trabalhava tanto com crianças no ateliê, como com formação de educadores para trabalhar com as crianças nas escolas. Uhum. E eu era aquela que sempre tinha algum problema com o grupo, principalmente educador, sabe? Me mandava, entendeu? Era, sabe, tá com um problema, é lá, manda a Marília, que ela é boa nas Ah, questões humanas, de grupo e tal. E eu me apaixonei. A gente trabalhava com diversas comunidades em São Paulo, eu rodava muito São Paulo, inclusive. Trabalhei muito tempo em Paraisópolis, que era do lado do Portal, no PEC lá, do Einstein, mas também a gente começou a ampliar esse projeto de comunidade, chama Associação Arte Despertar. Né? Ela tinha dois focos, comunidade e hospital, humanização e hospital. Eu não trabalhava na parte do hospital, trabalhava na parte de comunidade, que trabalhava com 4 linguagens de arte, que era contação de histórias, música, artes plásticas e teatro.
E aí a gente, então, estava ampliando muito esse trabalho, né? A gente trabalhou em diversas comunidades por São Paulo inteiro. E aí até que o meu marido é psicólogo, tinha se formado em psicologia e fez esse curso no Instituto Sistemas Humanos de Terapia de Família, que é um instituto formador de terapeutas de família. E diz, quando ele se formou, ele falou: vai lá, vai ser ótimo para você com os trabalhos de grupo. Eu falei: imagina, tem nada a ver comigo, vou lá no negócio de terapia, né? Não vai. Ele insistiu tanto que eu fui. E aí me apaixonei novamente. E é Aham. lá no curso, quando começou o curso, porque para você fazer a formação de terapia de família, como para você fazer formação de psicanálise, você não precisa necessariamente ser formado em psicologia. Pelo Hum, contrário, né? Você faz hum, qualquer formação que você tenha, você pode fazer essa segunda formação, seja psicanálise, seja terapia de família. aham. Não sei outras terapias. Isso é até uma crise em alguns campos, que tem gente que acha que precisa ser psicólogo, tem gente que defende fortemente que não, porque essa diversidade humana só compõe e potencializa, né? Perfeito, perfeito. E aí fui eu lá fazer a terapia, a formação de terapia de família, pensando nos grupos, nos trabalhos que eu tinha como arte educadora. Mas eu fui. E, bom, eu ia falar isso porque esse instituto de formação, o Instituto de Sistemas Humanos, trabalha, lógico, os conceitos, as teorias de terapia de família, mas principalmente o ser do terapeuta, a pessoa do terapeuta. Então, é uma transformação. O curso te revira e desvira e vira, entendeu? Com muita delicadeza e acolhimento, mas é uma transformação muito grande. E eu me apaixonei e fui virar terapeuta. Aí, mas aí nesse processo de você estava fazendo arte educação e começou a estudar para se tornar terapeuta, você continuava trabalhando com arte educação. Continuava trabalhando. Você Desculpa, pode. conseguiu levar para o projeto da Associação de Arte essas competências já como terapeuta, assim, conseguiu agregar lá no seu trabalho? Além de ser terapeuta, arte de educação, arte educadora, terapeuta de família, eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos no mundo aqui agora comigo, um no céu, e tinha 2 filhos na época. Como o meu filho estava com 1 ano, e eu rodava muito São Paulo, meu segundo filho estava com 1 ano, e eu estava muito Uhum, cansada de rodar, ficar muito longe de casa. uhum, Então, nessa hora, eu decidi buscar emprego no ateliê da escola dele, para ficar pertinho, quietinha, sabe? Eu parei, nesse ano eu tinha parado de trabalhar com projeto social. perfeito. Depois de 1 ano eu voltei a trabalhar com projeto social em outro projeto, questão do brincar não estruturado, outra coisa, que tem a ver com arte. Para mim tudo tem a ver com arte nessa vida. E aí eu não sei o quanto eu levava da terapia. Eu acho que durante a formação é muito difícil, é muito confuso, mas eu consigo sempre levar, da minha experiência como arte educadora, levar para os atendimentos. É mais fácil para mim trazer a arte para o atendimento terapêutico do que levar a terapia para um ateliê. Então, posso fazer uma arte Uhum, terapia, mas eu nunca trabalhei com arte terapia, sabia? Mas assim, eu tenho comigo no consultório à mão isso tudo, uhum, né? Mas eu não digo que é arte terapia, que é isso que eu faço. uhum. Ah, interessante, é interessante, entendi, quer dizer, e você comentou, seu marido João, né, é psicólogo. João, E aí, então, quer dizer, ele tinha razão, né, João? Era para Marília fazer esse curso aí, acertou na ele mão. nem imaginava, não, ele nem imaginava. Ele não imaginava que ia acertar tão Não, preciso. não, E não. você, antes de estudar e se preparar para atendimento como terapeuta, você pessoalmente já tinha vivido experiências pessoais em terapia, seja individual, de família ou casal? Já tinha vivido individual, já tinha vivido de casal. Mas e a individual acho que eu tinha vivido bastante até, viu?
É que a gente vai se aprofundando, entendeu? Quanto mais velho a gente vai ficando, a coisa vai ficando mais profunda, mais rica, né? Que você fala, ah, era tão pouquinho naquela época, né? Mas eu já tinha vivido os dois processos, tanto individual como de casal, antes de iniciar a terapia, Então já era um formação. ambiente, já era um ambiente que você entendia mais ou menos qual que era, seria a dinâmica, né? Porque é importante ter essa outra visão, né? Também o outro lado do... O que é? Eu acho muito bacana lá nesse instituto, alguns institutos de terapia de família têm a sala do espelho. Então, os atendimentos são feitos através do espelho, né? O grupo de alunos fica atrás de espelho, os terapeutas que estão em formação, escolhidos para atender aquela família, vão atender a família na frente do espelho, né? É outra visão mesmo. Tem algumas pessoas que acham um horror a sala do espelho. Eu, pessoalmente, acho maravilhoso. A família ou o casal que estiver sendo atendido, de início fica um pouco encabulado, um pouco incomodado, falar em Big Brother, né? Essas coisas. Uhum, Mas com uhum. o tempo eles vão esquecendo que aquele espelho está lá. Porque o que que acontece? Eles não são atendidos só pelos alunos que estão em formação, né? Eles são atendidos, os professores ficam atrás do espelho, e os professores fazem intervenções tanto no processo terapêutico, como para os terapeutas aprenderem coisas também, no ato ali. Então, quer dizer, você tem para a pessoa que está sendo atendida, você tem um atendimento de pessoas experientes na área, né? Você está sendo cuidada por muita gente, né? E isso eles vão entendendo com o tempo, eles se sentem realmente muito acolhidos e muito cuidados lá dentro. E para quem está aprendendo, é maravilhoso, Sim, sim. né? Você vê um atendimento ao vivo, não tem nada mais rico. Sim. E quanto tempo durou esse seu curso até o momento de você passar a atender já assim, sozinha? Como é que foi essa caminhada aí, os desafios? Você comentou, você estava com o neném pequeno, né? Com o Vicente, né? Era na época o Vicente pequeno. Quando eu iniciei a formação, né? Quando você Não, quando eu iniciou, iniciei a formação, o Vista tinha 2 anos, acho. Dois, 3 anos. Tinha passado um pouquinho. Como foi? Não é fácil começar um consultório, não é fácil começar nada, né? E no meu caso, né, como você sabe, o livro Nó, eu escrevi do filho que eu perdi. E no meu último ano de formação, eu descobri que eu estava grávida desse terceiro filho. Que não foi fácil no começo, porque eu já tinha encerrado a minha maternidade, eu já tinha um casal de filhos, tudo bem, um com 4, outra com 8. Foi uma crise no começo, assim, né? Vou ter, não vou ter, aceitei, quis ter. Então, meu último ano de formação, eu fui crescendo a minha barriga e eu fui me formando como terapeuta. E aí o Lourenço morreu. Aí eu não sabia mais nada, se eu ia ser terapeuta, a única coisa que eu tinha certeza que eu não poderia naquele momento é voltar para. Eu trabalhava numa escola infantil, educação infantil. Isso eu não conseguiria voltar, de jeito nenhum, né? Então, eu tirei licença maternidade, que você tem direito, e depois eu pedi demissão, porque eu não tinha a menor condição de voltar. E aí eu tinha decidido ali eu não, sabe, você tem que reinventar. uhum, Quando você passa por um luto muito forte, as pessoas têm a necessidade de dar uma reinventada na vida, porque do jeito que estava, você não vai aguentar, né? E eu já estava decidida a ser terapeuta, inclusive eu estava atendendo, porque os alunos em formação, a gente atende em coterapia. Eu adoro, eu tenho bastante individual agora, mas eu gosto muito do pertencer no projeto de adoção. A gente uhum. está, na maioria das vezes, em coterapia, são 2 terapeutas atendendo. Eu acho muito rico. Outras visões, complementa, potencializa, areja, né? E eu propus para o meu marido, então, vamos começar a atender como casal. Um casal atendendo casais, ou um casal de terapeuta atendendo famílias. E ele aceitou, até para me ajudar. Parece que ele já tinha mais experiência, ele pegou na minha mão e a gente iniciou juntos esse projeto. E a gente atendeu alguns casais juntos, casal atendendo casal, famílias. E foi o jeito que eu entrei no consultório Feito. particular. E depois de um ano também, eu criei esse projeto com outros terapeutas, com mais
3 terapeutas mulheres, depois chegou um homem, que chama Pertencer, que a gente trabalha com adoção, que eu também me perguntei muito como é que eu fui parar nesse projeto, né? O que que me levou? Porque a gente foi Uhum. do zero, foi de uma conversa, um projeto que nasceu, não tinha nem semente, tinha desejo, né? Então, eu acho que essas duas coisas foram jeitos de eu me reencontrar no mundo, né? E eu e o João atendemos bastante até como casal, e a gente decidiu não atender mais, porque é muito forte, é muito rico, mas também levanta muitas questões. E a gente decidiu não atender mais. Depois tivemos há pouco, na pandemia, eu acho, pouco depois da pandemia, convite, gente nos procurando com essa proposta. Atendemos mais um pouco, mais Aham. 2 anos. E agora a gente decidiu encerrar de novo a nossa parceria. Se vier uma proposta, a gente quer muito, tal, tudo bem, né? Sim, sim. Mas nesse momento, e eu acho que eu já estou fortalecida o suficiente também, né? Esses 2 últimos anos eu já estava fortalecida o suficiente para atender sozinha, era Uhum. realmente uma dupla de terapeutas, né? Sim. E o outro projeto, que é o Pertencer, eu me juntei com mais 3 terapeutas, que a gente queria trabalhar com famílias com questões de pertencimento. Isso, e por coincidência, e também pensado um pouco, uma das terapeutas é filha adotiva, outra é mãe adotiva, e outra acabou sendo mãe adotiva também porque ela já tinha 4 filhos e criou 2 filhos de uma cunhada que faleceu. Ela criou esses 2 filhos. Ajudou a criar, né? Que eles já estavam meio que criados e deu continuidade, né? Uhum. E então ela no final estava com 6 filhos. E eu pensava, o que que eu, que não tenho nada a ver com adoção, estou fazendo aqui, né? E o que me chamou foi, primeiro que eu olhava, eu falava, como é que essas crianças nascem, né? Essas mães que consomem crack, que abusam de álcool, que não querem, nem, às vezes nem sabem que estão grávidas, né? Como essas crianças nasceram, eu perdi meu filho com tudo certinho, redondinho, né? Assim, foi a minha primeira questão. E depois eu percebi que eu me aproximei desse projeto por conta dessas mães, que é muito doído, né? A adoção, principalmente, é a miséria que leva à adoção, tanto que países bem desenvolvidos quase não têm crianças, né? Eles vêm buscar aqui na Índia, né? E a essas mães, a dor dessas mães e a cuidar dessas crianças, porque a gente trabalha muito com crianças que estão abrigadas, a gente trabalha o luto da saída da família biológica, o luto, às vezes, da separação dos irmãos, quando não é possível que eles fiquem juntos, a possibilidade de sonhar. É um trabalho assim, você pega um bichinho assustado, na verdade, assim, né? E a gente vai trabalhando, trabalhando até que eles possam receber uma outra família, né? E aí a gente acompanha no antes, no durante, no depois. E também, principalmente, a gente tem um lema que é romper e separar são coisas completamente diferentes. A gente trabalha para uma separação, não para um rompimento. A estrutura e a família que esse grupo de irmãos tem, a família e o grupo de irmãos, são eles próprios. Eles precisam continuar tendo essa estrutura e esse vínculo, né? Então a gente garante, faz o máximo, não garante nada, mas a gente faz o máximo para que esse vínculo seja cuidado. Então a gente trabalha com as famílias juntos, separadas, mas depois a gente conversa disso. Mas é que esse foi um jeito também Uhum. que eu voltei ao mundo como terapeuta. Sim, não, maravilhoso, Marília. E o pertencer, explica também como que alguém que estiver ouvindo aqui, como que a pessoa pode conhecer pessoalmente o trabalho de vocês, e ser atendida, enfim, eu sei que tem o Instagram, mas efetivamente, qual é o melhor caminho para acessar vocês? O melhor caminho é o WhatsApp celular. Deixa eu ver. Uhum. Eu queria te mostrar o logo do Ah, Pertencer. aham. E mandando mensagem via WhatsApp. É só o WhatsApp e mensagem que funciona. O celular é 11 93344 5611. 93344 5611. E o Instagram é Pertencer com S, Adocão, tudo junto.
Ai, deixa eu confirmar, porque eu nunca sei essas coisas assim. Mas você vai colocar direitinho, né? Vou colocar. Ô, Depois eu te Marília, e tem passo. uma sede a pertencer? Como é que é o atendimento? Tem um local específico? Vou te explicar. O Pertencer nasceu dos terapeutas formados pelo Instituto Sistemas Humanos, nasceu lá dentro. Então, virou um guarda-chuva, um projeto dentro do Instituto Sistemas Humanos. A gente usa a sede do Instituto para atendimentos presenciais, que acontece às terças-feiras. O presencial é assim, a gente Pertencer tem duas saídas, né? Ou a clínica social ou a clínica particular, no consultório dos terapeutas. Aí cada família procura o que deseja. Tenho que dizer que na clínica social tem fila de espera, né? A gente busca mais ampliar a equipe, mais patrocínio. A gente tem um investidor, que é um anjo que nos ajuda mensalmente. E é isso, né? A gente não tem braço para tudo que chega. Sim, imagina a demanda enorme, né? E você que está vivendo de perto e conhece sobre adoções, como o Brasil hoje está? Qual que é o termômetro, assim, o que que você podia, é, qual que é a sua Difícil sua pergunta, percepção, mas o que eu assim? diria é que os pretendentes, os pais, os pretendentes que estão habilitados, os futuros pais, buscando um filho, né? Bom, nem preciso dizer que não é caridade, né? Um lugar ao céu, nada disso, nem vou entrar nessa questão, mas assim, é, quando você for buscar e sonhar o seu filho, sonhe com o que existe. A maioria das crianças abrigadas que estão em SAICAS hoje em dia são crianças mais velhas, né, de 7 para cima. As de 7 para baixo sai rápido, quando não tem irmãos, né? Tem mil questões, mas assim, se aproxime desse mundo, de verdade. Escolha um filho real, possível, né? Porque a gente tem muito mais crianças acolhidas do que pretendentes na fila de espera, habilitados. É que quem eles querem? Um nenê, né? E que a maioria das crianças, quase sem exceção, são pardas também, né? Então, tem uma questão racial muito forte na adoção que precisa ser olhada, né? Não adianta você sonhar um nenê branco, um recém-nascido branco. Pô, eu penso assim, se é o seu limite, tudo bem, aceite. É o seu limite e espera. Sim, sim. Mas às vezes você tem que pensar, será que então eu preciso ser pai por adoção? Será que tem outro jeito que eu encontro, né? Capaz de você esperar 10 anos na fila da adoção. Tudo bem, se é o seu limite, você está disposto, é o que você pode, melhor que pegar e devolver depois de desistir, né? Que isso acontece também, infelizmente, bastante, às vezes. Por isso que a gente gosta muito de trabalhar o antes. Perfeito. Não, é um assunto, né, Marília, que vai ser tema futuramente de um episódio aqui no podcast Outra Visão. Sim, com toda a Vamos equipe do reunir toda a Pertencer. equipe do Pertencer para a gente aprofundar esse assunto que é muito interessante e um assunto muito relevante e importante para a nossa sociedade e que aqui o espaço está aberto, tá? Agora, Que eu bom. queria te perguntar sobre a terapia de casal e família, porque é o seguinte, Marília, eu já vivi a experiência, eu e a minha esposa, É, fizemos processo de terapia de casal. Foi uma experiência que a gente traz até hoje essa vivência e os aprendizados, mas foi muito difícil. foi. Foi difícil. E foi difícil encerrar também, assim, falar, "Ah, não, agora vocês andam sozinhos e Vocês conseguem andar sozinhos. agora explica, eu gostaria que você compartilhasse, contasse aqui para a nossa audiência que ainda não conhece ou não teve a vivência de fazer uma terapia de casal ou em família. O que que você podia explicar? Tá. Bom, são propostas diferentes de terapia individual, casal e família, né? Eu acho que a proposta do individual é trabalhar muito mais o interpsíquico, né? Você entender como é que você se constituiu. Não que a gente não olhe nisso na terapia de família, mas a gente olha isso quando se dá nos encontros, para uma pessoa entender a outra pessoa um pouco, né? Porque a terapia de família, a terapia de casal, a gente trabalha no intra, a gente trabalha na relação, no encontro. Por isso que eu acho muito rico. Às vezes você pega famílias, ou cada um no seu processo individual de terapia. Ninguém se conversa. Você junta todo mundo no consultório,
É incrível o que sai, é rico, é potente. Às vezes, até em pouco tempo, a gente resolve uma questão que estava aí perdurando há séculos, né? Porque as pessoas se conversam e aprendem a entender e olhar o outro, né? Quando você falou de casal, os casais começam naquele apaixonamento, é tudo perfeito, um busca no outro o que está faltando em si. Chega uma hora que isso não segura mais. Chega uma hora que aquela coisa que ele te complementava, você já não precisa mais, não está mais cabendo do mesmo jeito. E aí os casais começam a brigar, né? Alguns casais. A gente precisa rever, eu acho que o casamento tem vários recasamentos. De vez em quando a gente precisa parar, olhar, entender o que aconteceu com a pessoa que está do seu lado, né? E Uhum. entender um ao outro. E quando eu falo das questões, né, de como se constituiu, se eu contar num casal, você conta um para o outro, você entende que falar sobre isso é muito difícil para aquela pessoa, acorda essa história, e que você precisa ter delicadeza em cuidar, falar, tocar nesse assunto, sabe? Um vai entendendo as dificuldades do outro, né? E o que o outro pode ajudar, o que o outro tem dificuldade. Sei, um pouquinho por aí, né? É que é tanta coisa. Sim, não, maravilhoso, maravilhoso. Não, você está falando aqui, eu estou lembrando aqui das minhas, da minha experiência e também um exercício de comunicação, né? Que você falou, como você falou, é um exercício de comunicar mais efetivo, né? Sobre as vulnerabilidades da pessoa, sobre os sentimentos, sobre as dores e também ouvir o outro, né? Que aí é a grande dificuldade hoje da nossa sociedade. Ouvir de verdade. É. Não achar que você já sabe o que o outro está falando, que você entendeu o que eu não, né? Realmente se colocar em dúvida, será que eu sei? Vamos escutar. E outra pessoa mediando essa conversa pode ajudar, né? Eu acredito, sou suspeita, que ajuda, Ajuda né? Que demais, ajuda ajuda demais. demais, né? Que ajuda demais. E mesmo se no caso de um casal seja para continuar ou para se separar, também sai mais bem resolvido, né? Assim, que seja numa separação, mas pelo menos, meu, bem resolvido assim. Uma separação bem resolvida é tudo. Não é um rompimento, é uma separação, principalmente quando tem filhos, né? Que a gente continue com o casal parental. O casal de namoro de homem e mulher acabou, mas vocês são pai, vocês são mãe, vocês precisam. Esse casamento tem que continuar, né? Para a criação de filhos, uma criação saudável, né? Tinha uma pessoa que eu escutei essa coisa de separação e guarda compartilhada. Uma pessoa que falava, existe guarda compartilhada e guarda alternada, né? Na alternada não se conversa, é rompeu. Aqui é a casa da mãe, aqui é o caso do pai, aqui é assim, assim. Na compartilhada, não. O pai e a mãe se conversam. Não existe legalmente, tá? É um jeito de Sim, falar. sim, sim, O sim. pai e a mãe se conversam, o pai e a mãe decidem juntos, né? É interessante você falar isso, Marília, porque eu sou filho de pais separados, e meus pais separados desde que eu tenho 3 anos de idade. E na minha vida, sempre tive a casa da minha mãe, a casa do meu pai. E essa gestão compartilhada, né? Acabou que eles aplicaram sem saber também, porque eles são amigos até hoje, se conversam. E cada vez mais eu vejo eles e falo assim, não tem nada a ver. Eles, ainda bem Que que bom que eles se separaram com o casal. foi a melhor coisa para a vida deles, né? Aham. Também poderia ter sido, não era a minha escolha, não sou eu que escolho isso, mas para deles com certeza foi a melhor decisão enfim. Então, assim, é bom, isso numa época que as pessoas não separavam, né? Nem Como existia esse termo, tá? Nem existia. É divórcio só, era né? Era desquitada, né? Desquitada, desquite, desquite, desquite. imagina. O que Até que a era aquilo? lei, né? A A lei veio legislação depois. Aham. era. Não, mas Mas você falou uma coisa da comunicação muito importante, né? As pessoas não se comunicam. A gente usa até um termo assim, ninguém tem bola de cristal. Não adianta você achar que o outro sabe que você sabe. Não adianta, tem que falar, tem que comunicar. Eu fiz um outro livro que logo, logo vai estar lançado, com a Dodó Ribeirinha, é um livro infantil. É Ribeirana, não é Ribeirinha, desculpa, Dodó. É Dodó Ribeirana. aham. Ela é uma ilustradora que ela fez meu livro que chama A Coisa, da falta de comunicação. Mas deixa eu te falar então da outra.
Tá. Essa foi a Graziela Matar, uma grande amiga, que quando eu estava, esses esboços do livro Nó, eu tenho há muito tempo, né? Eu sempre fui escrevendo, mas eu sempre fui dando, eu tinha ideia de fazer alguma coisa, e então vamos fazer um livro. E eu dei tudo na mão dessa amiga, eu dei na mão de algumas pessoas, que eu agradeço muito. Essa foi uma delas, e ela leu. Falei, eu quero que você monte o livro para mim, porque ela já tinha, ela é ilustradora, ela já tinha feito alguns livros. E aí ela fez essa ilustração que está no Nó, que o coração, eu falei, seu coração está ali comigo, né? Foi isso, Graziela Matar, tá? E falando da Dodó Ribeirana, que fez isso da falta de comunicação, eu fiz um livro, eu escrevi uma história que chama A Coisa, que o Marcílio que batizou, Marcílio Godoy, que é sobre, é uma coisa que tem dentro de casa que a criança vê, ninguém mais vê, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ela fala que quanto mais ela cresce, os adultos falam mais baixinho daquela coisa, mas essa coisa vai tomando um espaço tão grande na casa que uma hora ninguém mais consegue entrar em casa. O que que é isso? São os segredos, são os não ditos. É aquela coisa de não comunicar, aquele casal que briga, quer se separar, mas acha que as crianças não sabem, sabem, né? É, alguma deficiência que alguém tem em casa, um quadro de autismo, né? Mil questões, né? Que a gente vai tentando esconder, vai tentando maquiar, vai falando que tá tudo bem, tá tudo certo, fazendo aquele esforço para Uhum. que esteja tudo bem, não deixa nada entrar, vai barrando, uma hora aquilo tudo desmorona. Então, voltando à comunicação, à terapia de família, né? É um Sim, lugar que a família tem para se comunicar. sim. E também a comunicação elimina o achismo, né? Ah, eu acho, ele sempre fez dessa forma, ou ela sempre daquela forma, mas as pessoas mudam, ainda bem que mudam, né? Alguns mudam para melhor, É. Não, outros. e que terapia de casal é super comum. Eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o É, que ela vai. é, Como já sabe? Né? Assim, vamos é. ouvir? Né? Não, não, é muito legal, um assunto muito interessante, assim, que encantador. Mas eu queria caminhar agora, Marília, para entrar no universo da literatura e te perguntar sobre o seu livro Nó. Eu sei que é um livro, eu li o livro, obrigado por me enviar, eu li, com o maior prazer, maior carinho. E no livro, você reúne acontecimentos, pensamentos, reflexões íntimas, né, e dolorosas da sua vivência, durante uma gravidez. Eu não Sim. quero adiantar muito aqui sobre o assunto, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o livro e como foi a decisão de colocar tudo isso numa obra e publicar. Primeiramente foi por mim, para mim. Por mim e pelo meu filho e pelos meus filhos todos, acho. Então, o diário foi um jeito, esse livro nasceu de um diário. Foi um jeito de eu colocar minha dor para fora. E esse diário uma hora virou a minha monografia do trabalho de terapia familiar, que é o trabalho de formação, aonde tinha muita teoria, onde eu estudei luto, né? E uma hora eu resolvi tirar tudo isso. Eu lembro que eu apresentei num congresso de família, eu falei, eu não quero estar aqui como terapeuta, eu quero estar aqui como mãe. Porque, inclusive, eu acho que os terapeutas, muitos terapeutas lidam com luto muito bem, mas muitos não suportam, assim, né? Assim, é difícil, porque é difícil você ficar na dor. Só que só tem um jeito, ficar na dor, de ultrapassar e elaborar um luto, né? Então, eu acho que eu comecei nesse movimento. E aí, as pessoas diziam para mim, muita gente, você tem que pôr isso no mundo, você tem que contar, é tão lindo, joga para o mundo. E uma coisa que eu talvez não tivesse forças na época, é que se eu tivesse uma coisa dessa na mão na época, eu ia me ajudar, eu sentia muita falta. Qualquer reportagem, não sei quem perdeu um filho, eu lia com muita atenção, porque parece que eu me unia a essas pessoas e fazia mais algum sentido, que é uma coisa completamente sem sentido, então é uma busca de sentido. E eu também não soube procurar, talvez. Eu saí totalmente de mídia social, nem sei se tinha Instagram na época, mas Facebook, essa coisa horrorosa e falsa, né? Que tá todo mundo feliz.
me agredia de um jeito que eu fiquei fora um bom tempo. Porque nesses lugares até tem uns grupos, né? Mas eu não procurei. Eu não sei se tem, se não tem Uhum, hoje em dia. uhum. E lidei comigo, lidei em terapia, né? Então, inclusive, a Sandra Fedulo foi minha terapeuta de casal, de início individual, depois, né, acompanhou muito de perto esse processo. E eu decidi pôr no mundo. Eu estava com todo esse material, e aí o que acontecia? Eu pedi para as pessoas me ajudarem. Só que ninguém tinha coragem de mexer em alguma coisa, né? Porque eu ficava tocado, achava que ia me machucar. E aí me indicaram o Marcílio Godoy, que ele é um escritor, um cara super sensível que faz uma mentoria. Ah, Eu mandei todo o meu material para ele. Os dois, eu já tinha os dois, a coisa e esse. uhum. E ele falou: olha, ele me respondeu, assim que eu mandei, ele falou: eu vou ser sincero com você. Ah, eu vou ler e eu vou te falar se vai ser alguma coisa para você publicar e dar para seus amigos, ou se vai ser alguma coisa para a gente botar no mundo. E quando ele leu, ele falou: ó, tá pronto, é para botar no mundo. Eu só quero. Aí ele me ajudou, ele montou, porque era uma zona, tinha uma ordem cronológica, mas um pouco bagunçado, assim. Ele tinha ordem cronológica, mas tinha muita coisa no meio. Então ele limpou, ele montou a estrutura narrativa Uhum. e falou: eu quero que você escreva mais isso e isso. Eu quero que você escreva sobre isso para a gente. Né? Ele fez uns capítulos e falou: tá faltando aqui e aqui. Eu falei para ele: eu não vou conseguir, eu não aguento mais escrever, eu quero encerrar isso, eu não sou escritora, né? Não adianta. Aham. Ele queria que eu fizesse um pouco de literatura, que eu pudesse sonhar. Eu falei: eu não consigo fazer, não, né? Mas aí ele me deu uns desafios e saiu. Eu não inventei nada, tudo que eu vivi realmente ali. É um testemunho. Esse livro é um testemunho. E acho que essa é a riqueza, né, de ser um testemunho mesmo. E aí saiu. E aí eu acabei. A gente acabou falando em 6 meses isso vai acabar. Em 6 meses a gente finalizou. E como E foi é o para que tá. você assim? Que aqui eu como jornalista, né, a gente sempre naquele momento da publicação de algo importante, dá aquele frio na barriga, né? Falar, como é que foi para você realmente falar, eu vou colocar isso no mundo, não é só para mim, para minha rede de contatos, mas é para o mundo. Enfim, como foi para você esse frio na barriga de tantas coisas que você É, testemunhou, né, e colocou no livro? foi uma necessidade, acho um alívio. Eu tinha que encerrar isso, eu tinha que fechar. E eu acho que foi esse o fechamento, foi dar para o mundo, né? E o meu maior desejo era que pudesse chegar na mão de mães enlutadas também, e acarinhassem o coração delas. E aí, quando saiu, né, a gente agora vai sair em book, que vai estar nas principais plataformas, e ano que vem eu quero fazer, não sei em qual editora ainda, o físico, né? E saiu, e eu já distribuí para um monte de gente, falei: leia. E é impressionante, assim, mulheres que perderam o filho com 2 meses, um mês, né? Que eram lutos calados. Quantos, mas assim, muitas mulheres se identificam e acordam e choram e olham para isso, sabe? Então, vai cuidando, a gente vai se cuidando juntas, né? Inclusive eu revelei para você, né, que aqui em casa a gente também viveu uma situação é, no segundo mês de gestação e que realmente assim foi muito doloroso enfim, lendo o seu livro eu relembrei muito também enfim, assim é necessário a gente sentir essa dor enfim, não tem como esconder, né? Tem coisas que a gente tem que se emocionar mesmo, né, Marília? E no Uhum, livro você conta também, você fala um pouco sobre o seu pai, né? Que eu também sim, fiquei bem emocionado lendo sobre o seu relato da, sobre o seu pai, que você era muito menina. sim. O que você pode Muito contar um pouquinho menina, sobre né? essa fase e também sobre como foi colocar isso no papel? Quando eu perdi meu filho, imediatamente eu fui remetida para o luto do meu pai, né?
Porque eu falei, nossa, eu até falo no livro, eu preciso dar conta como mãe e como filha disso. O meu pai morreu, eu tinha 11 anos, aí meu irmão tinha 12, meu outro irmão tinha 14. Estava a minha mãe sozinha com três filhos adolescentes, né? A gente não tinha tempo, ela não tinha tempo de cuidar de do outro, de tristeza, de elaborar, não tinha tempo e nem sabia como fazer isso. Tinha que tocar a vida. Então, o luto do meu pai, imagina uma menina de 11 anos que acha que tem um botãozinho na cabeça, desligar a tristeza, assim, né? Encontrar essa possibilidade. Eu tive muita clareza de o quanto eu não vivi esse luto. Inclusive, eu pedi para minha mãe para não ir ao enterro do meu pai, e ela aceitou, né? Então parece também que eu não, né, como fala assim, não me apropriei daquilo naquele momento, né? Não concretizou. E eu, com o tempo, virando adolescente, adulta, eu percebi o quanto me atrapalhou, porque você corta o caminho da emoção, seja para dor e para tristeza, mas você não sabe, mas você corta por todas as outras. Não é um caminho para dor, um caminho para emoção, é um caminho só que leva a todas as emoções, né? A todos os sentimentos. Então eu tive que reaprender. Eu falo no livro, imagina, eu fiquei com medo de não me emocionar quando a minha filha mais velha nasceu, minha primeira filha, né? Porque eu sabia que tinha um robozinho ali, sabe? Então, assim, me doeu e me custou muito. E talvez até hoje ainda lide com isso, por mais que eu trabalhe, mas Uhum. ainda, né, me constituí desse jeito. Então, foi isso. E aí eu comecei a perceber também o quanto de falta que meu pai me fez, né? Uma menina que aí você começa a se ligar mais no pai, um pouquinho mais velha, né? O quanto ele, né? Eu já passei da idade que ele morreu, mas, né, mas que triste, né? Você perder a vida tão jovem, né? Eu pude talvez lidar com esse luto depois, E junto. e é um relato, um testemunho muito bonito, Marília, muito bonito mesmo. E como eu li no prefácio, que é um processo o processo de escrita curativa, é isso? Escrita, como que a escrita te ajudou, como escrever te Cura. ajudou nessa cura, né? Como. Tem gente que fala, olha, como é que é livro de autoajuda? Assim, não. E eu vi um cara falando uma vez, nem lembro, que livro de autoajuda só serve para quem escreveu. E é fato, né? Assim, foi um processo de cura, foi um longo processo de cura, né? E é isso, eu precisava pôr, porque tem horas que é solitário mesmo. Não adianta, tem horas que é você com você mesmo. E eu precisava de uma interlocução ali. E foi o jeito que eu encontrei. Foi um dos jeitos que eu me curei. Eu pude Ô Marília, renascer. e esses textos, esse seu diário, eu tenho curiosidade em saber se você escrevia à mão ou guardava isso em computador, como é que era esse processo, assim, tinha algum local na sua casa ou algum ambiente especial que te trazia esse desejo de escrever e de tratar sobre isso? Eu normalmente escrevo, eu sou muito da mão, né? Mas eu não escrevi à mão esse diário, acredita? Eu escrevi nesse laptop que eu tô falando com você e que eu podia levar para onde fosse, né? E o meu processo de escrever, que aconteceu com o nó, que aconteceu com a coisas, o negócio fica em mim um tempo, remoendo, 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 eu vou lá e escrevo. Aí eu volto. Tem gente que vai escrevendo e deixa fluir, eu não, ao contrário. Nasce tudo dentro de mim, eu vou lá e escrevo. Lógico que às vezes sai coisa, né? Que você não espera, vai por outros caminhos, mas foi isso. Eu vivia aquilo, remoía, remoía, ia lá e escrevia. Remoía, ia lá e escrevia. Tipo assim, e sempre, as escritas eram sempre muito sofridas, com muito choro, muito choro. Quando eu acabei, eu e aí eu falo dos meus dois filhos, da Sofia e do Vicente, eu chamei cada um antes de lançar, de falar, ó, tá pronto, tá indo, para contar para eles, rever. A minha filha mais velha acompanhava mais, mas o Vicente está com 15 para ele, né, que viveu com 4, a dimensão é outra. Li o trecho dele, perguntei se ele queria complementar, se ele queria, né, fazer alguma coisa, se podia ir desse jeito, e ambos me autorizaram.
pode mandar desse jeito, tá tudo certo. E também, assim, era sempre muito sofrido. E aí, em cada conversa dessa, afloravam e acordavam, né, lembranças. Então, era uma Uhum. nova conversa, uma nova elaboração. Quando eu mandei isso, eu caí no choro, assim, um choro de alívio e de encerrar uma coisa também, né? O luto é eterno, eu não acho que eu vou encerrar o luto. O luto de um filho você jamais vai encerrar. Mas ocupa um espaço que libera espaço para outras coisas. Perfeito. E Acho que como é sua isso. família, sua mãe, familiares, seus irmãos, como é que eles receberam esse livro? E O também livro, o seu marido também, como queria saber no ambiente familiar, assim, como foi o, a- o ambiente, o meu marido já conhecia tudo, né? Porque é muito tempo que eu fui escrevendo, já fiz, já apresentei muitas vezes, algumas vezes. E isso, ele sempre estava comigo nas apresentações, entendeu? Então, assim, ele já Uhum. conhecia e nada era novo. E para ele ler esse último livro, O Nó Feito desse jeito, demorou um pouco. Eu até fiquei um pouco brava. Falei, pô, você não vai ler meu negócio, né? Mas é que é muito difícil. Sim, Ele sim. lê aquilo, Uhum. acorda muitas dores. E eu acho que então, ele leu, ele gostou de como ficou, da solução que foi dada, né? Mas para qualquer um, acorda, para os mais próximos, acorda tudo de novo, né? Lembra? O meu irmão leu, aí um dos irmãos, o Felipe, que você conhece, leu, Uhum. e não sei o que eu falei, que vai ter o lançamento, qualquer coisa, ele falou, eu não vou ler de novo, assim, por exemplo, porque é duro, né? Minha cunhada, muitas pessoas, minha cunhada, pessoas me deram retornos muito queridos depois. São sempre retornos muito amorosos. Todos os retornos muito amorosos, muito emocionados e muito amorosos, né? Os que viveram perto. Os que viveram longe também, sempre muito amor, muito amoroso o retorno. Mas os que viveram comigo, isso eu entendo, que é uma leitura é uma leitura difícil para qualquer um, Isso. né? E a forma como você escreveu, nossa, a gente se sente ali junto, Marília. A gente, sim, parece que está realmente com você naquele sofrimento, né? Nas angústias. Sim, a gente sente muito perto de você, né? Na leitura. Sim, sim, não foi o objetivo, assim, não foi planejado, nada disso. Mas eu sei que as pessoas falam você é corajosa, né? Eu sei que precisa de coragem. É que eu sei que é uma coisa necessária, é necessidade. Mas eu também sei que precisa de coragem. Eu sei que é uma exposição, mas que eu creio que eu vou ajudar pessoas com isso. Não tenho a menor dúvida, Marília. E eu gostaria de saber aqui, para caminhando para o nosso final, Marília, que você pode contar onde que as pessoas podem achar o livro, como é que elas podem acessar, enfim, Ixi, conta pra gente. então eu não sou. Mas a plataforma, acho que é a Amazon, o e-book é o quê? A Amazon, eu não sei que plataforma Isso. vai ser Eu, para. eu, eu li no Kindle, né? Eu te falei que eu Aham. peguei o arquivo e coloquei no Kindle. Então, no Kindle funciona perfeitamente, Aquele pessoal. arquivo em PDF, né? Então, Isso. aí eu não Consegui. sei, eu também não sei te responder isso nesse Não momento. sabe ainda? Então tá. Porque, assim, se alguém, assim que você tiver já disponibilizado, a gente vai colocar aqui o link e divulga direitinho para que todos tenham acesso ao livro, né? E que uma leitura que eu recomendo, mas como né, a Marília falou, realmente toca em temas dolorosos e que a gente, mas é importante a gente ler e conhecer a história e a vivência das pessoas, né? Que assim a gente aprende, a gente relembra um pouco das nossas vivências enfim. E É uma leitura dolorosa porque lida com a morte e com o luto, né? Eu acho que é isso. E mas é isso que também nos faz sentir vivos, né? A gente exa- precisa lembrar disso de vez em quando. exatamente. Você também já citou
que tem o outro livro, A Coisa, né? É, Então, já tem o é um livro norte, infantil. aí tem o livro infantil A Coisa. Me conta um pouquinho do A Coisa, ele vai ser lançado? Como é que tá a O livro preparação A dele? Coisa, estamos buscando editoras. É um mundo novo, né, que eu entrei aí. Tem que ter paciência, disseram, para essas coisas, É, né? aqui em casa também a Raquel, ela escreveu uns livros, também ficou no atrás das editoras. Em breve, o importante é o processo produtivo, tem que produzir. Uma hora Depois vai. vai Mas sair. a coisa é sobre isso mesmo, poder falar das coisas, né? Da morte, assim, tem gente, eu já ouvi gente falando, ai, não fala disso, deixa ela quieta. Pra quê? Já É. vi pessoas que mandaram, eu trabalhando com família, mandaram tirar as fotos da casa, sabe? Umas coisas assim. Acha que não falar garante alguma coisa, não garante nada, pelo contrário, né? Falar é importante, é necessário. Ah, já estou curioso para esse livro aí, viu? Eu sei que Depois eu adoro eu livro mando, tá infantil. lindo. É um livro para ajudar mesmo, não falado. Não é um livro que tem, ai, fale agora do que está te preocupando, não. Mas é um livro que mostra que os segredos têm um custo muito alto, né? E a gente é de uma geração, né? E ainda dos nossos pais que não se falavam, né? Adultos não conversavam com crianças, né? Crianças são crianças. E vão descobrir as bobagens dos adultos lá quando, né? Então, assim, mas eu acho Eles que são imperfeitos, é. né? Não tem maturidade. A maturidade vai sendo construída conforme você vai conhecendo as verdades, né? Esse foi um grande aprendizado que eu tive com o luto do meu filho, né? A gente viveu junto com os meus filhos, né? Não tinha maquiagem, esconder, nada, né? Eu É, fazia assim, sabe quando você dá uma respirada mais funda, né? Minha filha já, tadinha, já vinha cuidar, assim, né? Já me proteger e cuidar. Eles presenciaram, não tem como. e hoje, certamente, são pessoas que estão é, mais bem resolvidas também com a sua experiência e que puderam se comunicar com você e ver você, seu marido também. E todo mundo, né? Todo mundo que gosta de você, toda a sua família. Enfim, é um processo de valorizar a vida e se comunicar e celebrar também os momentos juntos, né? E, Uhum. enfim, até. Marília, eu queria ir encerrando aqui, agradecendo muito você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, por contar um pouco da sua vivência, experiência profissional, pessoal, contar sobre o seu livro, coisas tão íntimas e pessoais, enfim. Para mim foi muito especial. É, Uhum. quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, agradecer a toda a família Hellmaster, que eu conheço há muitos anos, agradecer a você, ao João, seu marido, a Sofia, o Vicente, a Helena, ao Lourenço, a sua mãe, Ana Catarina, ao Felipe, ao Gustavo, enfim, toda a família que eu tenho um carinho muito grande. Para Ah, fechar, Marília, obrigada, Paula. eu tenho um carinho muito grande e muitas boas lembranças de Ai, que vocês, bom. viu? E a minha mãe também, viu? Minha mãe é fã, Ai, vamos sua marcar fã, aquele viu? encontro. Que Vamos lá. legal. Para fechar, Marília, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, algo que possa a gente registrar como uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Ah, pensei uma coisa bem curtinha. Se comuniquem, não guarde segredo, porque vocês podem descobrir outras visões, né? Perfeitamente. É isso aí. Marília, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você. Beijo, obrigada. Tchau.